Olá, bem-vindo a mais um Entre Nós, com um programa especial hoje. Hoje a gente não está conversando com um empresário, dono de empresa, com um político, a gente está conversando com um líder espiritual. Mas antes disso, com uma pessoa que eu admiro demais, pessoa que batizou minha filha e que me fez pensar sobre várias coisas muito interessantes a respeito da religião. O reverendo Aldo. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Dudu, e você? Tudo ótimo. Uma honra estar aqui com você. É um prazer enorme estar aqui com você. Desde que eu estreiei esse programa, eu tinha vontade de ter você aqui no programa, porque eu acho que é um momento muito bacana para a gente falar sobre espiritualidade, né? Reverendo, você, como eu estava falando aqui no comecinho do programa, acabou ficando muito conhecido por atender casar muitas celebridades. Eu acho que o padre que mais casamentos faz no Brasil. Mas antes disso, você tem uma história muito interessante. Você começou na Igreja Católica, sendo frade, se não me engano, não é isso? Eu era um frade carmelita, tenho muito carinho pela Igreja Romana, por eu ter estudado lá, mas quando eu me formei e conheci a forma de ser da Igreja Católica Romana, como faz o Papa Francisco hoje, ele está tentando mudar, né? Ele está tentando mudar. Então eu vi que eu não me encaixava. Aí conheci os nossos irmãos evangélicos, que têm um trabalho muito bom, conheci os irmãos protestantes, mas onde eu me encaixei do meu jeito, da minha maneira, foi na fé anglicana. Aí fiz a minha portabilidade e estou na igreja anglicana. Desde quando você está como padre? Eu estou há 18 anos na igreja anglicana. Eu sou o primeiro religioso a trabalhar na Catedral Anglicana de São Paulo, que é uma igreja inglesa desde 1873, oficialmente registrada, porque os ingleses vieram para o Brasil em 1810. A líder da igreja é a rainha, não? No Reino Unido, sim. Tá. Né? Mas não é líder. O pessoal pensa que é uma liderança igual à liderança do Papa. Isso. Não é isso. Tá. Não é isso. O que acontece é o seguinte, por questões históricas, por exemplo, a Inglaterra foi invadida e destruída muitas e muitas vezes. O que foi feito? Foi feito o seguinte, eu sou um religioso, sou. Onde eu estou? Estou no Reino Unido, estou na Inglaterra. Então, eu vou, né, divulgar a minha fé. Só que a minha fé não pode ir contra o Estado. Por quê? Porque o Estado é para cuidar das pessoas. Está convencionado que o Estado é para isso. Eu tenho a minha liberdade religiosa, desde que, né, essa minha liberdade religiosa não prejudique o dia a dia e a felicidade das pessoas. Então, um padre anglicano, um bispo anglicano, para ele ser escolhido para certo trabalho, passa pelo crivo da rainha. Nas redes sociais a gente vê as pessoas com atos de preconceitos enormes, as pessoas cada vez mais radicais nas suas posições políticas, nas suas posições religiosas, e você vem, isso é até uma pergunta que eu tenho para te fazer, se é você ou se é a igreja anglicana, de braços abertos aceitando as pessoas, independente da opção sexual delas, independente se elas são divorciadas ou não. Esse mal da exclusão é algo que a igreja anglicana se preocupa muito ou é o reverendo Aldo que se preocupa? Olha, é claro que a igreja anglicana se preocupa, mas você é livre na igreja anglicana. Você tem igrejas anglicanas que ela pode não aceitar, por exemplo, casar um divorciado, por liberdade de consciência, ou de não receber um unido homoafetivamente. Agora, eu tenho a liberdade e o direito de ser como eu sou. É evidentemente que você enfrenta dificuldades, enfrenta barreiras por isso. Agora, eu acho, Dudu, que tem muito a ver com a minha criação, com a minha família, pelo que eu passei. Isso foi acontecendo naturalmente na minha vida. Eu fui vendo, falei, Aldo, lembra, quando você era pequeno, você não era convidado para as festas, porque minha mãe fazia roupa de saco branco para a gente, saco de farinha. Então, eu nunca fui convidado para uma festa de aniversário, porque eu não tinha roupa. Não é? E esse exercício da humildade compulsória, porque você nasceu assim, você não escolheu ser assim, é algo que te ajudou muito a entender essa doutrina cristã? Porque a doutrina de Cristo é uma doutrina humilde, né? Me ajudou muito, Dudu, me ajudou muito a entender esse amor que Jesus Cristo tem pela gente. Me entendeu por que Cristo não aceitou ser rei quando forçaram ele a ser rei, né? Me entendeu por que eu não me filiei a nenhum partido político, apesar de várias insistências, se filie, sai candidato a vereador, sai candidato a deputado. Eu não quero isso para a minha vida, né? Eu quero esse Cristo, que eu me apaixonei por ele, que eu gostei dele, que ele disse certa vez, para os seus apóstolos, vão para a rua e tragam todos os excluídos, está na Bíblia, está no Evangelho,
Tragam todos os excluídos aqui para um jantar. Traga a prostituta, traga o leproso, traga o manco, porque a Bíblia utiliza ainda dessas palavras de 2000 anos atrás. Traga o aleijado, traga o... Então, são esses que a gente tem que trazer. A igreja deveria ser um caminho e a espiritualidade deveria ser o que permeia essa história toda, né? Ou seja, como você encontrar o sublime, Deus, a paz de espírito. E as igrejas parecem que, certa hora, estão discutindo para ver quem está certo e quem está errada, e elas gastam mais tempo querendo derrubar uma outra filosofia do que levar a paz de espírito para os fiéis delas, né? Dudu, o que acontece numa luta de UFC? Se você bota dois grandes gladiadores, o que acontece? Você tem que procurar o ponto fraco do outro. Eu não entendo muito de luta. Eu vi algumas quando o Anderson Silva estava no apogeu, representando o Brasil no mundo inteiro, né? Então, onde é que um lutador ganha do outro? No ponto fraco do outro, não no ponto forte do outro. Você tem que procurar a fraqueza do outro. E, infelizmente, as igrejas descobriram uma fraqueza humana. Aí eles utilizam muito. Qual é a fraqueza humana? A culpa. Aí, qual é uma coisa que é muito forte no ser humano? Uma coisa que é muito forte, né? O sexo, né? Eu respiro, eu levanto, eu almoço, eu janto. E até um instinto que perpetua a raça humana. Se a gente não tivesse essa vontade toda de ter sexo. É isso. Está na gente. E não é ruim, não. Não é ruim. Aí o que a igreja fez? Né? Por exemplo, a igreja de Roma. Então, criou uma lei. Né? Você só pode ter relacionamento sexual para procriar. Está até hoje. Se você pegar hoje, se você for lá, ler o direito canônico da igreja, está lá. Aí, então, se o sujeito quiser ter 3 filhos, ele pode transar 3 vezes na vida. 3 vezes na vida. Depois não transa mais. Aí o que acontece? Eu estou errando, eu estou em culpa. Aí eu vou lá para a igreja, confesso que pequei por minha culpa, minha grande culpa, minha máxima culpa. Eu sou um pecador. Aí o que eu faço? Aí a igreja me propõe. Né? A igreja me propõe um dízimo, a igreja me propõe uma ajuda, a igreja me propõe... Então, as igrejas... Cria dificuldade para vender a facilidade. Quando a gente descobriu isso, a gente passou a utilizar disso. Né? Então, não só a igreja, eu acho que o ser humano, em geral, ele usa muito da culpa para poder dominar. Né? Como nós estamos falando especificamente da igreja. De igreja, perfeito. Então, o que aconteceu foi isso. Hoje você vê mais igrejas trabalhando com culpa do que não. Perfeito. Por exemplo, quando chegam para mim e tentam me colocar uma culpa, né, de que a minha igreja é uma igreja burguesa, que a minha igreja é uma igreja de classe média, eu digo, gente, a questão é o seguinte... A minha comunidade paroquial, ela é uma comunidade que, graças a Deus, eu agradeço a Deus, mas eu gostaria que não fosse só ela, né, mas que todos... Porque é uma igreja que as pessoas começam a pensar. Né? Pessoas que pensam, né? E, claro, me ajudou muito ter saído no jornal de grande circulação, o Estadão foi muito gentil e gracioso comigo, até com chamada de capa, falando de mim, os jornais concorrentes, as revistas, os programas. Então, o que acontece? A pessoa começa a imaginar o seguinte, escuta, né? Eu casei e eu quero ficar a vida inteira casado, eu, minha esposa, meu filho, a família, isso é maravilhoso. Mas pode acontecer uma situação que aquilo não tenha mais condição. Aquilo está fazendo mais mal para o seu filho, para você, para outra pessoa, né? Então, muitas vezes, né, por mais difícil que seja falar isso, por mais complicado que seja falar isso, é muito melhor uma boa separação do que uma péssima convivência. A igreja que até pouco tempo atrás, a igreja católica, rezava as missas em latim, ela tem muito esse distanciamento, tanto é que quando surgiram os padres como o Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, etc., isso uniu muito as pessoas, porque elas viram alguém que era mais parecido com elas, assim. Não falta não só a igreja católica, mas as igrejas em geral, um pouco mais de empatia com as pessoas. Tipo assim, olha, eu sou que nem você, eu conheço o que você vive. Até porque o Cristo, que é o Messias para várias dessas igrejas, das igrejas cristãs, é o Deus que veio para ser igual ao homem, né? O Cristo era assim. Toda semana, eu vou ao mercadinho que tem lá perto de casa. Então, eu que faço as compras, né, de frutas e verduras lá para casa. Os anglicanos podem se casar, eu sou casado, eu tenho um filho de 26 anos, né? Então eu sei que é trocar uma fralda, eu sei que é colocar uma madeira, eu sei o que é precisar estar no mercado
minha esposa liga e fala, você pode trazer um absorvente para mim? Né? Eu sei que é o filho já ficando mais crescido e você se preocupar com a sexualidade dele, você se preocupar com doença sexualmente transmissível, você se preocupar com uma gravidez indesejada. Eu sei o que é isso, eu sei o que é você trazer um preservativo para ele, explicar para ele, falar com ele, conversar com ele. Então, muita gente se encontra comigo, eu estou lá escolhendo as laranjas, ou comprando a banana, ou a maçã, as pessoas chegam e falam, reverendo, o senhor compra coisa, o senhor faz... Eu falo, eu sou um ser humano. Estava muito em voga, né? Era o caso daquela igreja de Brasília, onde teve um político envolvido na Lava Jato, que era uma doadora, etc. Mas se você for olhar para trás, né? Na Itália, onde você tinha a máfia toda poderosa, você tinha também aqueles mafiosos que mandavam matar todo mundo, depois frequentando todas as missas, pedindo perdão. A igreja, por depender de doações, ela às vezes não fica um pouco submissa a pessoas que não seguem aquilo que a igreja prega? Não, aí nós temos duas situações, né? Por exemplo, no nosso caso, né? A tradição anglicana diz o quê? Que toda paróquia, toda igreja tem que ter um conselho. E esse conselho tem que ser de números ímpares para nunca dar empate. Na nossa catedral, por ser uma catedral, a gente tem um número máximo, 11. 11 conselheiros. O que eu fiz? Dos 11 conselheiros, 4 são juízes. 3 do Estado e 1 federal. Olha que espetáculo. Aí, além desses juízes, aí eu tenho um advogado. As pessoas precisam entender que é diferente, né? Ser juiz e ser advogado. Tem um promotor, que também é diferente. Advogado defende, promotor acusa e juiz condena. Aí eu tenho um médico, que atualmente ele é um médico do Albert Einstein. Por quê? Porque ele vai me ajudar nas questões bioéticas, éticas. O que eu faço? Ele conversa com os amigos dele, me dá informações, tudo. Né? Tem um administrador de empresas, tem uma pessoa da área de marketing, da área de economia, para me ajudar. Né? Como é que eu administro a igreja? Como é que eu tomo conta? Nós somos auditados pela Price. Então, não entra na nossa igreja, hipótese nenhuma, nenhum recurso que não tenha origem lícita. Impossível para a gente. Agora, o que acontece? Os políticos descobriram que a igreja não paga os políticos mal intencionados, Lógico. que hoje são só 99%. Né? Então, eles descobriram o quê? Que a igreja não paga imposto. Você pode trazer dinheiro do exterior para uma igreja. Pode. Não paga nada. Ou pode mandar ou trazer. Aí criou aqueles fenômenos de jogadores, cantores, políticos, fazerem grandes doações para as igrejas. E aí a igreja fica com a parte e devolve a outra parte. É o dízimo inverso. O dízimo inverso. Aí lava a outra parte. Como eles fazem, não sei. Quais as que fazem, eu não sei. A gente pode observar quando elas crescem muito rapidamente e tem um patrimônio, né, que faz inveja a muitos religiosos pregadores dos Estados Unidos. Agora, isso não me compete. Isso compete ao poder público, isso compete aos Sérgio Moros da vida. Né? Eu acho, na minha opinião, que todas as igrejas deveriam ser auditadas como a Price é auditada. E não estou dizendo que a anglicana é melhor, não estou dizendo que não tenham padres maravilhosos, pastores maravilhosos e igrejas muito sérias. O que eu estou dizendo é que descobriram o nicho da igreja. Né? E assim como existem essa proliferação de partidos, criou-se também a proliferação de igrejas para facilitar essa prática. No momento de crise, de falta de esperança das pessoas, no momento onde muita gente está se perguntando o que vai fazer para conseguir passar os próximos 30 meses aí adiante, qual a mensagem que o reverendo Aldo teria de esperança para as pessoas? Quando eu tenho Deus na minha vida, eu vergo, mas eu não quebro. Eu balanço, mas eu não caio. Eu perco batalha, mas eu não perco guerra, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que acreditei. No Senhor eu sou mais que vencedor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É mentira que Deus é o Deus do impossível. Não é, porque Ele não tira a montanha da nossa frente. Agora, nós temos a capacidade e a condição para ultrapassar todas as montanhas que aparecerem. Os nossos neurotransmissores são o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Então, mande mensagem positiva para você. Eu vou chegar lá. Eu vou sair dessa.
eu vou voltar para o mercado de trabalho, eu vou reorganizar a minha vida, eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou, porque eu tenho um parceiro maravilhoso, que é esse Senhor e esse Deus. Everaldo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado por toda essa mensagem de esperança, por essa lucidez toda e por ter a coragem de fazer o que você faz.